Salve pessoal, começando o nosso segundo bloco, papo bom demais aqui, vou dar o nome completo agora, Lucas Furtado Garcês, nome completo porque no primeiro bloco a gente falou da importância que a família tem para ele, sem dúvida. Que é um valor que, cara, não posso dizer que não tem preço, né? A gente é a nossa base, né, de onde vem a educação, criação, enfim, mas apresentei também ele no primeiro bloco aí como crossfiteiro, escritor. A gente pode ainda incluir mais alguns agora, né? Palestrante, né? Que a gente falou também. Palestrante. E coaching, que acho que é o que a gente quer entrar mais agora no assunto, que foi um processo, um aprendizado, um processo que ele conheceu a partir do tratamento, do momento da vida dele e que hoje é uma profissão. Queria daqui a pouco até que tu falasse, pô, como é que é. A gente contou como tu chegou, mas daqui a pouco como virou uma profissão isso. Perfeito. Pô, tu viu daqui a pouco, isso me fez bem, eu vou fazer bem para outras pessoas. O que aconteceu aí? Perfeito. Gente, eu preciso, para eu falar sobre isso, eu preciso contextualizar um pouco tudo. E eu trabalhava, sou sócio de uma agência de marketing junto com meu irmão. E dentro da agência de marketing começou a chegar muitos recém-formandos ali que tinham muita insegurança de se inserir no mercado de trabalho. Então chegavam com o conhecimento, mas quando a gente começava a conversar sobre como se posicionar melhor no meio digital, existia muito mais insegurança do que falta de conhecimento. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar diretamente com essas pessoas e eu me dei conta que, em certo momento, eu já não falava mais sobre marketing especificamente. Eu falava mais sobre os lados humanos, sobre os sabotadores, sobre aquelas inseguranças que eles alimentavam, aquela vozinha interna na cabeça que fica te falando, não vai dar certo, tu não é capaz, tu não vai conseguir. E eu me dei conta que eu comecei a trabalhar muito em cima disso. Quando isso aconteceu, eu comecei a ter essa visão de eu preciso fazer o coach, eu acho que o coach pode ser uma ferramenta legal, mas a agência tinha uma certa demanda, então isso foi ficando para depois. Acontece que eu tive uma guinada na minha vida de forma muito trágica e eu falo isso com naturalidade e vocês vão entender o porquê que eu falo com naturalidade. No dia 9 de fevereiro de 2020, quando eu estava saindo de férias, eu acredito que os planos das pessoas eles sejam mais ou menos assim. Ao menos eram os meus. A gente quer prosperar nos nossos negócios, a gente quer talvez construir uma família, a gente quer encontrar alguém legal e a gente quer ter a nossa casa. Então eu estava prosperando nos meus negócios, eu estava numa casa junto de uma pessoa pela qual eu era apaixonado, eu ainda sou. E infelizmente no dia 9 de fevereiro, quando a gente estava saindo para a praia, nós sofremos um acidente de carro. Nesse acidente de carro eu fui resgatado muito mal e infelizmente a minha namorada, a Bruna, ela não sobreviveu ao acidente. Quando isso aconteceu, foi um baque muito forte na questão de estruturas. Hoje eu explico da seguinte forma, sabe quando a gente constrói um castelinho de areia na beira da praia e vem a onda e varre tudo? Foi essa a sensação que eu tive naquele momento. Tinha vindo uma onda e tinha varrido tudo aquilo que eu acreditava. Espiritualidade, lados emocionais, o lado financeiro para mim já não fazia mais sentido, os planos eles ruíram e eu não sabia mais para qual direção caminhar. Acontece que, felizmente, a vida segue e a gente precisa aprender a lidar com um momento desses, por pior que o momento seja. Então, quando eu estava tentando aprender a lidar com esse momento, conversando com muitas pessoas, passando por dificuldades, sendo internado no hospital, como tu mesmo brincou antes, crossfiteiro, para mim atividade física é algo muito importante, e aí eu estava ali naquele momento muito debilitado. Porque tu também jogava futebol muito bem. Jogava futebol, nunca modesto. Falei isso, mas ia bem também. E aí eu estava naquela situação onde eu não sabia mais o que fazer, eu me sentia perdido. Então, um dia, em meio à dor, eu escrevi um texto muito pontual. E eu escrevi um texto muito pontual sobre a dor e eu recebi mensagens de muitas pessoas enlutadas, de vários lugares, porque aconteceu do texto ser compartilhado.
E algumas pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo: Lucas, tu tá falando sobre a minha dor. E quando eu entendi que aquele texto tinha atingido aquelas pessoas, algo acendeu em mim. Eu pensei, talvez eu tenha que falar mais sobre isso, porque a minha fala pode estar curando outras pessoas. Nesse momento, eu entendi que algo mais precisava ser feito. Então, quando eu pensei algo mais precisa ser feito, eu comecei a deixar de lado a agência de marketing e comecei a me direcionar muito para as pessoas. Comecei a me concentrar muito nas pessoas. Foi aí que eu decidi fazer a formação em coach. E olha que louco que é a vida. Quando eu fui fazer a formação em coach, eu tive uma nova crise, fui internado e passei por uma nova cirurgia. Então a minha formação de coach foi toda internada dentro do hospital. Só que aquilo me deu tanto desejo de ajudar as pessoas, que dentro do hospital eu tive a oportunidade de ter uma conversa coach com uma menina que estava internada há 20 e poucos dias e não queria sair de dentro do quarto. E a gente conversou, a gente foi, se sentou no sol, conversamos sobre a vida, fizemos algumas reflexões. E naquela hora, dentro do hospital, eu pensei assim, cara, eu preciso emprestar a minha voz, preciso emprestar a minha escrita, preciso emprestar talvez isso que eu acredito para outras pessoas, para que elas possam olhar para a vida e entender que a vida ela está acontecendo. E eu só não sou um cara frustrado hoje contando sobre isso aqui, porque em tempo eu consegui saborear os prazeres da vida. Então em tempo eu consegui compartilhar os maiores momentos de felicidade junto da pessoa que eu amava. E isso foi aquilo assim que foi o determinante para eu tentar me manter positivo, para eu me manter feliz, para eu me manter disposto. Mesmo que houvesse os momentos de crise, mesmo que houvesse os momentos de dor, eu sempre me mantive o mais positivo possível. Tem uma frase que falam, que se eu não me engano é algo assim, ela fala sobre dor e sofrimento, e ela diz que o sofrimento ele é opcional. E foi isso que eu entendi. Chegou um momento da minha vida ali que eu pensei, a dor eu posso sentir, mas me manter sofrendo por ela eu não posso, porque algumas pessoas talvez estejam precisando da minha voz. E aí quando isso aconteceu, eu comecei a cair de cabeça mesmo neste mundo de desenvolvimento pessoal, de coach, e saí fazendo curso por todo lado. Até agora, algumas semanas atrás eu estava em São Paulo fazendo um curso, daqui a 2 semanas eu faço outro, porque eu entendi que eu preciso potencializar minha voz para que outras pessoas elas sejam impactadas também. Isso daí. E tu vê então que essa habilidade assim de se conectar através da escrita, na verdade tu já tinha antes. Tinha um pouquinho antes. O rótulo ali do escritor, que é um dos rótulos que a gente botou, né? E também tu notou ali no teu trabalho que daqui a pouco era falar sobre marketing, tu estava empoderando as pessoas. Exato. Empoderando não é um termo daqui a pouco para isso, mas tu estava mostrando para elas que, pô, teu problema não é, tu entende aqui do teu negócio, mas tu tem que daqui a pouco, sei lá, fazer um vídeo no Instagram e falar do teu negócio, falar isso que mesmo. ele é bom, as pessoas têm que saber. Então, trabalhar a habilidade, potencializar ali as habilidades das pessoas. Então, todas essas experiências que tu teve, que fizeram, na verdade, tu buscar daí esse conhecimento daí, ó, vou fazer a aula, vou aprender o coach e vou aplicar, né? Isso. Sabe o que eu acho, Fernando? Tem gente demais desencorajando sonhos, sabe? Tem muita gente, pô, é muito comum, garanto que já aconteceu com alguém aí, tu chegar com algum plano, com algum desejo, tu chegar com uma vontade de fazer algo e tu receber em troca, acho que não vai dar certo, talvez não seja para ti, mas a pessoa que fala isso, ela fala sobre a lente da vida que ela tem ali, não sobre a tua lente. Então, eu acho que já tem muitas pessoas desencorajando as outras. Precisa ter mais pessoas justamente encorajando, trazendo reflexões, trazendo positividade para elas, sabe? E não só isso, não só sendo aquela palavra amiga, mas trazendo ferramentas, né? Através do coach foi isso que eu comecei a aprender. Comecei a aprender ferramentas que eu pudesse apresentar para as pessoas e a partir dessas ferramentas elas serem auxiliadas a ir atrás daquilo que
que elas desejam. Porque o nosso maior inimigo, querendo ou não, por mais que pessoas ao nosso redor acabem nos desencorajando, muitas vezes querendo nos proteger, o nosso maior inimigo é o nosso subconsciente. É o nosso subconsciente que fica, às vezes, repetindo para nós, quando a gente olha alguma coisa, visualiza e sonha. Hoje o Instagram é um mundo de sonhos, assim, né? Só que ele nos possibilita... Tudo perfeito, mas ele nos possibilita olhar e identificar onde a gente quer chegar. Mas o nosso subconsciente, muitas vezes, ele fica nos mandando aqueles recados. Tu olha para alguém, sei lá, de sucesso e tu pensa, pô, é isso que eu queria. E na hora vem, não, mas talvez isso não é para ti. Possível chegar lá. Sabe, esse não é o teu perfil. Olha, exige muito. Ou senão a gente começa a encontrar críticas num contexto geral. Não, mas esse cara aí deve ter roubado. A família deve ser desestruturada. E não, gente, cara, tem muita gente que tem uma vida de extrema qualidade e todas as áreas da vida são alinhadas. E aí foi dentro do coach que eu comecei a olhar para esse contexto de vida como um todo. Eu pensei assim, gente, a gente precisa ter todas as nossas áreas da vida alinhadas. Precisa ter o lado espiritual, precisa ter o lado profissional, o lado financeiro, o lado da saúde. Para mim, hoje, e eu provoco isso a vocês, é que rotina, disciplina e bons hábitos é o que mais nos oferece liberdade de tempo, né? E a gente muitas vezes pensa ao contrário, a gente pensa que a disciplina e a rotina nos tira isso, mas não, é o que mais nos oferece. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de estudar e dentro do coach eu tive o prazer de aprender isso, que graças a Deus eu recebo para estudar mais, né? Porque quanto mais eu me desenvolvo, mas eu sei que eu tenho a capacidade de ajudar outras pessoas. Então, eu resolvi contar todo esse contexto da minha história. E todo esse contexto da minha história eu resolvi contar por causa de um comentário no Facebook. Um dia, um comentário no Facebook, por causa de um texto que eu escrevi, contando tudo isso que tinha acontecido comigo, alguém respondeu, comentou, dizendo assim, nossa, que vida triste a tua. E aí eu falei, não, eu acho que vocês entenderam tudo errado. Este é um momento de tristeza que eu estava passando, mas a minha vida é essencialmente feliz, porque eu soube olhar de forma positiva para as coisas e porque eu soube encarar da melhor maneira possível tudo isso. Então, é esse o recado que eu quero passar para as pessoas. Eu tive a oportunidade de estar em 2 escolas conversando recentemente e foi isso que eu falei. Se essa minha fala aqui, junto com o Fernando, tiver valido a pena para uma única pessoa, eu acho que a minha vida, eu acho que este meu propósito, esses ensinamentos que eu tive, eles valeram a pena. Às vezes, associando também a redes sociais, ali na marca Brodo, a marca que eu tenho também, às vezes a gente fala para, sei lá, tem 5 mil seguidores, tu fala para 5 mil, tu faz os videozinhos, gente, aí tem uma dica assim e tal, e às vezes tem alguém para te desencorajar e falar, pô, cara, tu tá falando aí, os caras não estão dando bola, Sim. Tem 5 mil, mas só 100 olha, e cara, se tiver 10 mil, só 10 olhar, mas para um fizer a diferença, se empaquetar um, valeu a pena. Valeu a pena. Se tu melhorou a vida daquela pessoa, se deu uma dica legal de lugar para ir, enfim, de aquele dia da pessoa, pelo menos, não for nem a vida, mas aquele dia já melhorou, eu entendo que, cara, tu fez algo positivo, tu fez algo bom. Porque alguém para reclamar, como teve para ti lá, pô, alguém para falar mal, isso aí, cara, vai ter um monte. Vai ter muito. E também, como tu falou, tá em nós a gente sofrer com isso ou não. A gente vai receber essa notícia, a gente vai ter esse momento, a gente escolhe o que fazer com ele. Tu escolheu, pô, continuar melhorando a vida de outras pessoas, continuar estudando mais para impactar mais pessoas. Aqui, para quem tá vendo, até inclusive a gente está chegando no final na televisão, fica salvo no Facebook, fica salvo no YouTube. Quem quiser procura lá, segue a TV Mon, procura o programa Pratique-se, encaminha pra galera que manda pros outros. Vocês acham que vale a pena, pô, esse meu amigo aqui tem a ver, é legal ele ouvir isso. E vou pedir também aqui no encerramento pro Lucas deixar as redes dele, para vocês verem, né, quem não conhece, conhecer os textos dele. Daqui a pouco até chamar, como ele é um cara que gosta de trocar, gosta de conversar, é um cara que com certeza vai atender vocês aí. Bom, gente, eu me comunico principalmente pelo Instagram, então é @lucasfurtadogarcês. E lá vocês vão ver, com bastante frequência eu posto textos, com bastante frequência eu estou nos stories conversando. E fiquem à vontade para me mandar mensagem para que a gente possa conversar.
porque eu acredito que vocês, assim como nós aqui, nós precisamos ter uma vida de excelência, nós precisamos ter uma vida melhor e nós temos a oportunidade de sempre subir um novo degrau. É isso que eu acredito e é isso que vocês vão me ver fazendo de hoje para frente. Eu quero estimular as pessoas de que a vida pode ser muito melhor. Perfeito. Como eu falei, podia ter largado o microfone aqui, tá? Ele é professor, né? Da aula aqui, né? Tá louco. Obrigado, Obrigado, Lucas. Convite, participação. Galera que assistiu aí, tenho certeza que a gente fez o que o Pratique-se quer, que é deixar algo positivo, deixar uma mensagem aí pra frente e melhorar o dia de vocês. Obrigado por terem ficado com a gente e até a próxima. Valeu!